Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma dúvida muito comum que as equipes que participam da Olimpíada Nacional História do Brasil têm é como elas são avaliadas. Como funciona o sistema de avaliação da Olimpíada Nacional História do Brasil. Pensando em explicar melhor esse sistema, eu fui atrás da documentação divulgada ao final da 15ª edição, da edição de 2023, para a gente poder ter uma referência, tá certo? Vamos então começar explicando como que cada fase é pontuada. Então, o primeiro passo é entender que cada uma das 6 fases virtuais, remotas, elas têm um peso diferente. Então, as atividades que nós fazemos na primeira fase, elas vão receber uma nota com peso 100. Nós já vamos entender na prática, a partir de alguns exemplos, como é que isso funciona. A segunda etapa recebe o dobro do peso, um peso 200. A terceira etapa recebe um peso 400, que significa o seguinte: a terceira etapa ela tem um peso ligeiramente maior do que as 2 etapas iniciais somadas. Tá? A quarta etapa segue a mesma lógica, o peso vai para 800. E se vocês repararem bem, 800 é um pouquinho maior do que a soma de 100 mais 200 mais 400, que dá 700. Né? Então as 4 primeiras etapas são muito importantes e elas têm esse aumento aí significativo de um ponto para o outro. Tá certo? A quinta e a sexta etapa nós não vamos comentar aqui nesse vídeo inicial, porque elas seguem uma outra lógica. Elas seguem a lógica de uma tarefa única, com um peso muito maior, que consiste na elaboração de um documento na quinta etapa e da correção deste documento por diversas equipes na sexta etapa. Tanto a elaboração do documento é avaliada, quanto a correção que alguns grupos fazem dos outros grupos na etapa final, tá certo? É tão complexo esse processo na quinta e na sexta etapa que merece um vídeo à parte. O que importa então é nós entendermos que a cada etapa que nós passamos, o peso ele é dobrado em relação à etapa anterior, né? De tal modo que uma etapa sempre vale mais do que todas as outras anteriores. Na prática, o que isso significa? Significa que nós podemos sempre recuperar algum deslize cometido lá atrás, porque a etapa que nós estamos, ela vale sempre muito mais do que o que nós já fizemos lá atrás, tá certo? Não percamos as esperanças. Essa é a mensagem que a organização nos passa quando elabora esse método. Bom, vamos ampliar um pouco a visão. Como funciona o esquema de pontuação, gente? As questões objetivas, nós já sabemos, né? Elas vão ser avaliadas de acordo com a nota que nós tiramos. Então, a gente já sabe que, normalmente, as alternativas valem 0, 1, 4 ou 5. Então, se na primeira fase nós temos 10 questões objetivas, nós podemos tirar no máximo 50 pontos nessas questões, correto? E a tarefa da primeira fase? Lembram qual é? A tarefa da primeira fase é um questionário, com algumas perguntas pessoais, a trajetória acadêmica, o local onde vocês residem, por aí vai. Ela é muito simples. Se vocês acertam aquela tarefa, se vocês fazem a tarefa, se vocês entregam a tarefa, vocês tiram a nota máxima, 5 pontos. Se vocês não entregam, vocês vão com 0. É 5 ou 0. Então, pontuação máxima na primeira etapa, 50 pontos das questões objetivas, mais 5 pontos da entrega da tarefa. Perfeito? Segunda etapa, os mesmos
50 pontos, porque são 10 questões objetivas também, mais 15 pontos das tarefas 22A, 22B e 22C, que são justamente a análise, né, das imagens, dos documentos, dos quadros que são colocados. Como é que funciona? É 5 pontos para cada documento analisado. São 3 documentos, então vocês podem fazer até 15 pontos. E a nota dessas tarefas? A nota é proporcional à quantidade de acertos. Então vamos dizer, por exemplo, que determinada imagem 22A tenha 25 pontos, né, para serem analisados ali. Cada ponto desse vai valer 0,2 pontos, né, já que nós temos 5 pontos atribuídos a essa tarefa. Se você acertar os 25 pontos, você tira 5 pontos na tarefa 22A. Isso se soma à sua nota na 22B e na 22C, tá certo? Para fechar os 15 pontos. Então, na segunda fase, eu posso alcançar no máximo 65 pontos, né? 50 das questões objetivas, mais 15 das tarefas 22A, B e C. Essa mesma lógica segue sendo aplicada na terceira e na quarta fase, com a diferença de que na terceira e na quarta fase nós temos 11 questões objetivas, portanto, 55 pontos, mais 15 pontos das tarefas, né? A tarefa da terceira fase, vocês lembram, é classificar em séculos os documentos já vistos. E a tarefa da quarta fase, que vocês estão realizando agora, consiste justamente em fazer a transcrição documental, que também vale 15 pontos, certo? Tarefas da quinta e sexta etapa nós não vamos comentar aqui, né, porque, como eu disse, merece um vídeo à parte. Então, na prática, como é que a gente chega à pontuação final de cada etapa? E aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa, mas vamos com calma, não nos assustemos. Aqui nós vamos pegar a nota que a gente tira de cada fase. Então, no caso da primeira fase, o máximo que eu posso tirar é 55. E fazer uma continha aqui relacionada ao peso de cada fase, para a gente poder chegar numa nota final, tá certo? A conta seria essa aqui, gente, que vocês estão vendo aqui embaixo, certo? Então vocês têm, no exemplo aqui, um candidato, né, uma equipe que tirou 43 pontos nos 55 possíveis nessa primeira etapa. Então nós vamos pegar a nota tirada, 43, e multiplicar pelo peso da etapa, 100, dividido pelo máximo de pontos possíveis que a gente pode tirar nessa etapa. Para facilitar um pouco a vida, eu já fiz essa divisão aqui. Ela dá este multiplicador, 1,81. Então, em resumo, você vai pegar a sua nota e multiplicar por 1,81 na primeira fase. No caso aqui da equipe, né, do nosso exemplo, 78,19 é a nota que essa equipe recebeu na primeira fase, tá? E a gente segue essa mesma lógica. Na segunda etapa, a gente faz a divisão de 200 pelo máximo que a gente pode tirar, a gente chega no multiplicador, e esse multiplicador, né, deve ser contabilizado aqui justamente com a nota, para você ter também uma outra, né, a nota final aqui da fase. E assim a gente segue na terceira e na quarta etapa. O máximo de pontos em cada uma delas é 70, né? 15 das tarefas mais 55 das questões objetivas. Lembrando que na terceira e na quarta etapa nós temos 11 questões objetivas e na primeira e na segunda temos 10 questões objetivas. Tudo bem? Então reparem como a quarta etapa ela tem um peso quase 10 vezes maior, né, do que a primeira etapa, um pouco menos, mas um peso muitíssimo maior do que a primeira etapa. Então, é preciso manter o foco, né? Porque quanto mais a gente avança, mais importante mais decisiva são
mais relevantes são as decisões que a gente toma, correto? E a tarefa de transcrição, que é a que vocês estão enfrentando nesse momento, como que ela é avaliada? Isso que nós vamos tratar agora e vamos mostrar alguns exemplos, tá? Porque já deu para notar que de todas as tarefas ela é sem dúvida que tem um peso maior, porque nós temos um fator multiplicador altíssimo aqui, beleza? Então vamos lá. Como é que essa tarefa é corrigida? Essa tarefa de transcrição ela é corrigida de forma automática. Claro, né? São uma quantidade enorme de equipes fazendo e a correção sai de um dia para o outro. Então, existe todo um programa que faz essa correção. Pensando nisso, a gente precisa entender esse funcionamento. Primeiro de tudo, o programa normaliza os espaços em branco deixados pelas equipes. Então, se vocês derem 2 espaços entre uma palavra e outra, 3 espaços, não importa. O programa ele vai padronizar esses espaços, é o primeiro passo que ele dá no sentido da correção. O segundo passo é comparar o que vocês escreveram com o gabarito. E aí nós já vamos ver os exemplos de gabarito. Cada palavra ou sinal de pontuação, vírgula, ponto, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, que vocês acertarem, vocês recebem 2 pontos. Tá? O terceiro passo que o programa de correção segue é como eu vou fechar essa pontuação por linha. Então, se você acertou 3 palavras numa linha, ele vai somar essa pontuação. 2 mais 2 mais 2 igual a 6. O quarto passo é verificar se houve algum erro na ordem das palavras dentro da linha. Se eu escrevi a frase toda certinha ou se eu troquei alguma palavra de lugar. Certo? Bom, se eu fiz alguma troca de palavra, a pontuação total que eu consegui naquela linha vai ser dividida por 2. Então, se eu fiz 20 pontos numa linha, mas eu troquei uma palavra de lugar, eu recebo uma punição. E aí recebo só 10 pontos nessa linha, correto? E a quinta e última etapa da correção é verificar se a linha está 100% correta. Se eu acertei tudo em uma linha, a ordem das palavras, todas as palavras, todos os pontos, eu recebo um bônus. A pontuação daquela linha é multiplicada por 2. Percebem como que essa tarefa aqui é fundamental para a gente poder avançar para a quinta etapa? Ela é a tarefa determinante, sem dúvida, considerando o peso de cada etapa, os critérios de correção e a possibilidade que nós temos de conseguir, de conseguir aqui um salto. Tudo bem? Detalhe, pessoal. Todas as palavras e sinais precisam estar no gabarito, na mesma ordem. Né? Se tiver algum elemento a menos ou a mais, a gente perde esse 100% de correção da linha, esse bônus multiplicador. Tá certo? É por isso que eu digo, é preciso tomar muito cuidado com letras maiúsculas e minúsculas, acentos, pontuação, tudo isso é considerado. Bom, essa é a teoria, vamos ver na prática agora. Né? Eu trouxe 3 exemplos extraídos do material oficial da Olimpíada, tá bom? Para que a gente tenha uma visão bastante fidedigna aqui da atividade. O primeiro exemplo é este, né? Vamos dizer que a equipe leu lá o texto, nós não vamos ler o texto aqui, tá? Mas vamos dizer que ela leu o texto e fez essa transcrição. Na primeira linha, faleceu, com 2 L's, Dona Urso, tracinho. Segunda linha, lá, completando Úrsula.
Maria da Conceição Domingues, ponto e vírgula, deu 2 espaços ali, por verba, tes, tracinho, terceira linha, tamentária, vírgula, não deu espaço depois da vírgula, nas forças da terça parte de seus. Primeiro passo, o programa normaliza os espaços em branco. Tá certo? Então, faleceu Dona Úrsula, Maria da Conceição Domingues, por verba testamentária, nas forças da terça parte de seus. Colocou a linha ali, colocou o espaço entre os pontos e as palavras, tudo bem? Então, não precisem se preocupar excessivamente com os espaços, porque esse ajuste é feito automaticamente e não prejudica vocês. E a correção, gente? A correção, partindo já do texto normalizado, né? Ela vai comparar o que foi escrito com o gabarito. Então, reparem, na linha 1, você poderia ter escrito faleceu, que é como o documento da época estava, com 2 L's, ou poderia ter atualizado, faleceu, certo? Aqui, muito provavelmente no documento, nós tínhamos um D abreviado, um D ponto. Então, você poderia manter a abreviatura ou escrever por extenso. Dona. Detalhe, se você manteve a abreviatura, é preciso botar o ponto, né? Se não tiver o ponto, você erra. E o Úrsula? O Úrsula, o urso, né? Porque está com um hífenzinho aí separando a linha. Você pode escrever ele como no documento, sem acento, ou atualizar, colocando o acento, tá? Quando você atualiza a escrita, você nunca erra. Não tem problema atualizar. Se você optar por mantê-la, aí você precisa ser 100% fiel ao que está no documento, incluindo a presença ou não de acentos, a dobra de algumas letras, tá certo? E a pontuação, a abreviatura e por aí vai. Então, aqui nós fizemos 6 pontos, né? A equipe do exemplo 1 fez 6 pontos. Não errou nada, não errou nenhuma ordem, não alterou nada e acertou a linha inteira. Como acertou a linha inteira, nós dobramos aqui a aposta, tá? A pontuação, o que era 6 pontos, virou 12 pontos. Bom, segunda linha. Completa o lá, e aí aqui não tem alternativa, tá? Maria da Conceição Domingues, porque o texto da época também coincide com a correção, a atualização. Ponto e vírgula também é pontuado, por verba, tes, tracinho também é pontuado. O curioso é que esse tracinho aqui não foi pontuado, né? Este aqui já foi. Um detalhe aí da correção, né? Como a gente não tem o texto original, muito provavelmente o texto não tem essa menção aqui do tracinho. Então, se você coloca o tracinho, não tendo o tracinho, talvez eles não considerem, né, como um erro. Bom, então acertamos aqui também toda a linha, multiplica por 2, o que era 20 virou 40. E nesta última linha, tamentária, né, testamentária, sem acento. Se você colocar com acento, você está atualizando a palavra para a ortografia atual. Não tem problema, tá certo do mesmo jeito, tá bom? E o restante aqui, todo correto, então o que era 20 virou 40, você fez 92 pontos. É a mesma conta das etapas anteriores. Eu fiz 92 numa transcrição em que eu poderia fazer no máximo 92. Então, 92 por 92, 1, vezes a pontuação máxima que essa tarefa recebe, 15 pontos. Então, eu fiz 15 pontos nessa tarefa, eu fechei a tarefa, correto? Vamos ver outro exemplo agora, porque essa equipe 1 foi brilhante, né? Fez a transcrição
100% correta. A equipe 2, ela cometeu alguns erros. Ela acertou faleceu, porque ela atualizou, né? E esqueceu o pontinho aqui do D. Então ela perdeu este ponto, os 2 pontos aqui do D. Mas acertou o Úrsula, porque ela optou em atualizar, inseriu o acento. Então aqui ela fez 4 pontos dos 6 pontos possíveis. Ela não recebe bônus de 100% de acerto. Também não recebe nenhuma penalidade, tá? 4 pontos, lembrando que ela poderia ter feito até 12. Olha como é que um pontinho, né, nos tira aí da trilha aí da perfeição, né? Segunda linha, Úrsula Maria da Conceição Domingues por verba tes. Acertou a linha inteira. Multiplicou por 2, 20 virou 40. E a terceira linha, atualizaram testamentária, vírgula, era nas forças. Eles escreveram das forcas. Esqueceram o C cedilha e trocaram o N do nas pelo D, ficando das. Erraram e das forças de terça parte. Escreveram das forças da terça parte. Então erraram aqui bastante, perderam 6 pontos. O restante ficou correto. Mas veja só, como eles não escreveram de e escreveram da, o programa de correção entendeu que quando eles escrevem o segundo D aqui da frase, na verdade eles estão se referindo ao primeiro D. E aí eles escreveram fora de ordem. Tá vendo? Este primeiro D aqui, na verdade, seria aqui. Então o programa de correção fica doido aqui e entende que o grupo inverteu a ordem. Então o grupo está lascado, né? Além de perder vários pontos e não conseguir multiplicar por 2, ele ainda é obrigado a multiplicar por meio, ou seja, dividir por 2 a pontuação da linha. O que poderia virar 40, virou 7. Né? Percebem o quanto essa correção é super delicada? Então, a pontuação que poderia ser 92 foi, na verdade, 51. Nós vamos dividir 51 por 92 e vamos chegar num índice, multiplicar por 15, a nota total é 8,32. Bem menor, né, do que poderia ser. Correto? E para finalizar, este último grupo conseguiu uma pontuação ainda menor. Vamos avaliar. A primeira etapa, primeira linha, o grupo fez com perfeição. Manteve o vocabulário como no original, faleceu com 2 L's, desdobrou a abreviatura, dona, para não correr o risco de errar o ponto, e manteve o urso, do Úrsula, como o original, sem acento. Fechou a primeira linha, 6 pontos, multiplicou por 2, 12 pontos. Na segunda linha, o grupo cometeu um erro básico, né? Escreveu Maria todo em caixa alta, com letra maiúscula. E aí errou, porque a correção ela é bastante sensível. É Maria só com M maiúsculo, o restante todo minúsculo. Também cometeu outro erro, esqueceu de colocar o da. Maria da Conceição. Então perdeu aqui 4 pontos. Poderia ter feito 20, fez 16. Como não acertou a linha inteira, não multiplica por 2, fica só com 16. Então perdeu 24 pontos por um errinho bobo, né? E na terceira linha, a equipe fez os 20 pontos, mas ela não acertou a linha inteira. Como assim não acertou a linha inteira? Se vocês observarem, ela inventou uma palavrinha aqui, bens, que não existe na linha. Então ela colocou todas as palavras na ordem correta, não recebe nenhuma penalidade, ela não errou nenhuma palavra, então ela acertou a linha inteira, mas não está idêntico, porque ela colocou uma palavrinha a mais lá no final. Percebe? Então ela não recebe o bônus de multiplicação. Ao invés de tirar 40, vai com 20. Então,
essa equipe aqui, embora tenha sido, né, muito mais precisa, muito mais cuidadosa, ela recebe uma pontuação ainda menor que a equipe 2. Por quê? Porque cometeu um pequeno erro aqui e inventou uma palavra que não existia, certo? Então, 48 dividido por 92 vai chegar a um índice ali um pouquinho inferior à da equipe anterior. Tudo bem? Bom, espero que tenha ajudado, né, a orientar aqui o pequeno esforço que eu fiz de montar esse material, que eu acho que está um pouco mais mastigado, um pouco mais didático do que o trabalho original que a equipe organizadora da Olimpíada fez. Tudo bem? Espero que seja útil e qualquer dúvida eu estou à disposição.